Boa noite para quem é de noite. É, Começando oficialmente agora a nossa aulinha de hoje aqui da oficina. Muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente estar aqui entre gente que eu conheço, gente que é amiga. Já demos uns nossos 5 minutinhos aí, vamos conversar. E gente que eu sou fã, né? Xande, Thiago, Kaká também, então muito massa, galera. É, Eu preparei bastante conteúdo para a aula de hoje, então eu vou tentar seguir reto, né? Tocar ficha, como diria. Se vocês sentirem que é bom dar uma paradinha, conversar sobre as coisas, igual nos outros dias, vamos jogando, vamos trocando, beleza? Eu tô no computador aqui na frente projetando e falando pelo Note, então eu vou ficar trocando o olhar assim, mas é mais por isso. E aí o que eu tinha pensado para nossa metodologia aqui hoje, primeiro uma apresentação, até se eu falar muito rápido vocês me deem um alô e tal. Se tiver algum problema de ensinar, alguma coisa assim, só avisar mesmo. E depois uma espécie de prática, assim. Eu quero abrir aqui o máximo que eu puder de recurso para a gente poder olhar e pensar como editar junto, né, galera? E assim, é legal dizer que o principal que eu tinha pensado como bloco para essa parte da oficina é já sintetizando todo o material que a gente trabalhou com a Kaká, teria trabalhado com o Marisol se ela pudesse ter feito na terça, com a Fê ontem. Então é meio que dando essa saída gráfica, assim, né? E, bom, vamos lá que aos pouquinhos a gente vai conversando. Mas eu vou falar disso que é interessante. Primeiro a gente ter um planejamento pré-diagramação. Só que isso eu apresento ali depois na hora que a gente for pensar os layouts juntos. E uma questão também que eu queria trazer para a conversa de hoje é tentar fazer um pouco mais da democratização do conhecimento, assim, né? Deixar o conteúdo um pouco mais acessível. Eu vou passar bastante coisa teórica, porque eu sei que a galera que manja, mas a princípio, a ideia principal é oferecer umas ferramentas de guerrilha mesmo, pensar como que a gente pode fazer isso de forma barata, às vezes gratuita, já que, né, pô, não tem grana para contratar alguém e ainda tem que, né, manjar das coisas. Então, um pouco nesse trajeto, assim, vou tentar, né, trazer o máximo de ferramenta nesse sentido. Se sobrar um tempo, eu posso passar uma lista de coisas online que a gente tem hoje em dia que demanda bastante coisa, vai bem massa. Primeiro, só para falar de mim, mas vocês já me conhecem, né? Estou formado em design pela UFSC e agora estou fazendo música pela UDESC. Mas eu toco muito antes de tudo, até de querer fazer design, toco desde os 13, 14 no Bafo Quente, né? Thiago conhece. Salve o bloco. Então, é isso. Eu também sempre me interessei muito por música desde moleque. Comecei a fazer aula de violão com 10 anos, depois fiz aula de harmônica, né? Gaita de boca. Aí fui pro bloco, tudo mudou. Então, tô um pouco entre essas duas áreas, assim. Mas eu posso dizer com tranquilidade que emocionalmente eu me identifico muito mais com a música. O lance com o design gráfico veio justamente para essa emergência de uma profissão, naquela escolha ali de moleque, né, 16, 17 anos, o que que eu vou fazer de faculdade. E também tem um ponto muito importante. Na minha cidade, lá em Londrina, né, a faculdade de música tinha uma matéria específica para passar no vestibular que era matemática. E aí eu nem prestei, porque eu sabia que eu não ia passar, entende? Então, até hoje eu fujo um pouco disso, mas várias coisas legais assim que dá pra gente criar, né, no meio desse caminho aí. Bom, o que eu queria tratar um pouco envolve hoje vários termos que a gente está acostumado a ouvir por aí, e justamente às vezes não sabe o que significa. Eu não vou conseguir explicar todos, porque é uma questão de teoria, né? É uma questão de comunicação, às vezes até bem acadêmico, mas envolve esse tipo de coisa aqui, que é design gráfico, layout, diagramação, que é uma palavra que existe também para partituras e para outras coisas, tipografia, que é um elemento que a gente usa bastante em vídeo também, então não fica só nessa questão da música nem do layout, né? Planejamento gráfico editorial, que é um nome complexo só para dizer que é uma mistura gráfico e editoração. Então, revista, por exemplo, envolve uma folha de uma revista envolve um planejamento gráfico editorial. Produção gráfica, que é um pouco a ver com essa finalização das peças e como que a gente pode desenvolver uma coisa gráfica e entregá-la para o mundo. Configuração, que já é um termo bem mais teórico, envolve encaixe entre elementos e coisas. Iconografia, que é bem importante para nós, assim, a gente sabe que tem toda a nossa acepção simbólica do mundo, né? Desde é, quem é o homem, quem é a mulher, coisas desse tipo, até plaquinhas de banheiro, elas têm uma relação iconográfica, simbólica, e a gente
com o design gráfico acaba tentando muito para isso, porque acaba que é tudo um artifício de comunicação, né? Tratamento de imagem, que eu quero só colocar rapidinho aqui como uma alternativa, um pensamento, mas não tem a ver com a estrutura, mas a gente pode usar para dentro do portfólio. Semiótica, que é um termo bem amplo, né? Mas tem a ver com visualização, imagem, entendimento das coisas. Thiago, que trabalha com audiovisual e faz cinema, concorre a festival, eu sei que vai saber muito bem entender detalhes sobre isso, né? E um pouco de teoria da forma também, que vocês vão entender melhor mais pra frente, mas é aquele papo bem simples e direto. Geralmente a forma circular ela é amigável, a forma triangular ela tem a sensação mais de dinâmica, a forma quadrada ela é mais estável, esse tipo de detalhe. E por último, grid, que é nada mais do que grade, né, em português, que a gente às vezes usa para mexer na editoração e ajuda a dar uma firmeza para algumas medidas dentro da página. Nada além disso. Podem ter outros termos aí, mas acho que por enquanto tá bom pra gente pensar que já é bastante coisa, né? Um outro tema que eu quero trazer principal, que eu até coloquei aqui, é esse Gestalt, né? Que é um termo em alemão, que em português, se a gente fosse traduzir, seria configuração também. Mas é um termo mais amplo, e ele gerou várias coisas, né? Hoje em dia no mundo a gente tem a Gestalt terapia, é, enfim, tem muita coisa que parte disso, mas ele é um princípio teórico mais antigo, e ele fala sobre essa relação da configuração e a percepção da nossa mente e como que a partir disso a gente interpreta significados e por aí vai, né? Então, isso tudo é um papo meio maciço, teórico, filosófico também. Mas uma coisa que eu quero já trazer de exemplo prático, que inclusive é um exemplo que eu tirei da identidade visual do projeto, né? Eu fiz aquele cartaz, o Inscreva-se com essa ideia. Vocês podem ver aí na tela. A gente tem a mesma palavra, multiplicada para cima e para baixo, e nada mais é do que uma mudança de configuração, que não é necessariamente uma mudança na forma, mas é uma mudança na configuração. Para ela dar essa sensação de gradiente, como se ela estivesse sumindo para cima e para baixo, e ao mesmo tempo parece que eu estou numa roleta selecionando alguma coisa e saiu na página, na palavra principal, né? Parece que eu estou como num cassino, assim. Para ela dar essa sensação e acaba destacando uma palavra, eu simplesmente mexi na opacidade das superiores e das inferiores. Então, se a do meio está em 100%, a de cima está em 5, aí depois 25, aí 45, 100. E a mesma coisa ao contrário. Então, é um detalhe de configuração e que faz ter a coisa ter um volume, por exemplo. Parece que ela tem um volume, né? Parece que a brilhante ela está mais para cima. Faz ela ter um movimento, parece até que ela simula, como eu comentei, esse cassino giratório, essa proposta de uma coisa que brilha enquanto é principal e a outra, né, gira ao redor. Um simples detalhe, é só para começar a gente a dialogar um pouco nesse campo, assim. O que eu quero trazer agora, aqui eu não vou ler isso tudo que está escrito, mas eu quero mostrar para vocês que parte da questão da Gestalt é essa ideia que muita gente vê na faculdade, assim, quando vai estudar design, vai estudar alguns parâmetros de configuração visual para computador, interface, e vale muito a pena na hora da gente pensar elementos e a relação entre eles, que são esses princípios de design. Eles variam, né? Coloquei ali análogos aos princípios da Gestalt. Depois, se quiserem pegar no YouTube, eu posso mandar essa imagem ou congelar o frame, dar uma olhada com calma. Mas eles têm alguns ali que vale a pena a gente olhar. Então, se vocês podem perceber, são todas composições com círculos. A gente está falando só de bolinha por enquanto. E aí tem padrão, ou seja, se você repetir elementos, você cria um padrão deles iguais. O contraste, nesse caso ali, eu só coloquei uma bola da cor do fundo por cima de duas bolinhas roxas. E ela gera uma terceira forma. A bolinha cinza já tem um volume, né? A questão da ênfase é que se eu tiver vários elementos iguais agrupados e um deles for diferente, o que é diferente ele se destaca muito mais do que se ele estiver sozinho, né? Do que se for ali uma bola, um círculo grandão, sozinho ele não é muita coisa, mas no meio desse monte de bolinha pequena, ele acaba se tornando um pouco maior do que aparenta, né? Aparece muito mais. Essa noção de equilíbrio, e isso a gente vai falar bastante, porque quando a gente for falar de diagramação ali na folha, né? A gente vai estar falando de equilíbrio em relação principalmente à simetria. Quando você pega um livro, você vê que o bloco de texto ele é quase no meio da página, às vezes é um pouquinho para o lado, é aquele bloco de texto maciço quando é um livro cheio de conteúdo. Aí se você pega, por exemplo, uma apostila de inglês, você já vê que ela tem uma outra diagramação, tem umas figurinhas, tem umas bolinhas, vai variando, né? E o equilíbrio é muito importante nisso. Então, se você agrupa um elemento, se você coloca ele mais para o lado, você já mexe muito com o equilíbrio.
ele tem tudo a ver também com o formato da coisa. Então, uma folha A4 que ela é vertical, ela vai ter uma sensação de equilíbrio. Se eu for estar trabalhando um frame de um vídeo, ele é horizontal, ele tem outra sensação de equilíbrio, né? A gente vai falar um pouco disso também. A escala, então, por mais que isso pareça óbvio, mas muita gente não se toca, quando vai fazer ilustração, faz um elefante do tamanho de um pintinho, coloca um do lado do outro assim. Mas não, né? O pintinho tem que ser isso aqui e o elefante tem que ser isso aqui. Só dando um exemplo tosco, mas funciona bem essa questão da escala. A harmonia, que é esse equilíbrio que a gente encontra e dessa noção, essa noção do todo, né? De uma coesão. Um pouco dessa ideia de ritmo e movimento, como que a gente pode trabalhar as formas simples e elas fazerem a coisa dar um pouco de ritmo. Eu uso isso em alguns trabalhos, eu uso uma linha saindo de alguma imagem para parecer que ela deu um movimento, depois eu posso até mostrar um pouco isso. A sensação de unidade, né, que vários pedaços pequenos juntos podem formar uma figura grande. Isso também pode nos ajudar, né? A gente pode pensar eu tenho que fazer um mosaico de fotos. Eu fiz um show que deu várias fotos boas, ou eu tenho vários frames de um vídeo que eu quero colocar no meu portfólio. Então eu posso fazer como se fosse um formato de colmeia, como está parecido nesse unidade aí, e colocar as imagens dentro de cada bolinha. Eu apresento todas de uma vez e não fica tão confuso, não fica aquela imagem com um monte de frame, um monte de coisa maluca. Ou então eu tenho várias fotos de um show que deu certo e eu quero apresentar essas várias fotos, porque só uma não dá tanta graça. Aí a gente pode usar esses elementos, esses princípios assim. Eles são bem universais também, é mais pra gente ter como referência, tá? E por último, mas não menos importante, a variedade. Às vezes é interessante. Tudo que a gente for pensar a nível de princípio, a nível de ideia como referencial, a gente pode pensar também na aplicação. Então, eu vou montar um projeto. é, Oi, Amanda, boa noite, sem problemas, bem-vinda. Eu vou montar um projeto que fala um pouco sobre, vamos lá, um projeto de uma banda que é para tocar no Psicodália, uma banda que tem um rock psicodélico anos 60. Aí eu preciso montar o portfólio dessa banda. Ou então a mesma coisa, um documentário que fala sobre algum tipo de assunto que não é tão ortodoxo. Então eu posso colocar uma foto dentro de uma bola grande, depois eu posso colocar como elemento uma coisa pequena para dar essa sensação de variedade, deslocar um pouco da seriedade, assim, né? Ao mesmo tempo, se eu vou fazer um portfólio, é, se eu for um advogado e for fazer o meu portfólio cultural, pode ter certeza que ele vai ser mais retinho. Sei que não tem uma coisa a ver com a outra, mas só brincando aqui. Uma coisa que é muito interessante, que vale muito para o audiovisual, mas é muito importante na hora de a gente pensar página, é por isso que eu estou falando tudo isso para vocês, né? Bastante coisa, mas depois vai ficar mais fácil de entender na prática, são os sentidos da leitura. E aí a gente tem muita questão cultural, né? Para quem trabalha com imagem, a gente sabe que no Ocidente a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. No Oriente, em alguns lugares isso é diferente, o pessoal lê de baixo para cima, lê da direita para a esquerda, no árabe, por exemplo. Então, pela nossa questão textual, a gente também lê a imagem da esquerda para a direita. Isso é óbvio para um texto, mas na hora de pensar uma imagem, isso é muito interessante, porque você pode trabalhar elementos em diferentes lugares da página, blocos de texto em diferentes lugares da página, às vezes todos juntinhos, às vezes um para cima, um para baixo. E isso dá um pouco mais de movimento para a página, não deixa tão estagnada e é um recurso simples que acaba gerando também um pouco mais de entretenimento na leitura. A pessoa fica mais interessada em ler, ajuda bastante assim. Esse é um recurso legal para não ficar aquela coisa muito monótona, né? Agora, só para dar um exemplo para vocês, geralmente a coisa quando entra pela esquerda em cima, não dá a sensação de que ela está chegando na cena? Isso é bastante usado na animação também, em outros lugares. Agora, se eu coloco ela do lado direito embaixo, não dá a sensação de que ela está saindo do quadro? Isso é muito massa, porque é a mesma forma. Só que uma parece que ela está chegando, outra parece que ela está indo embora. E nada mais é do que um círculo com três linhas num quadro horizontal. Eu não estou fazendo nada aqui. Mas a gente percebe que quando você vai ver um filme lá, vamos lá, um Interestelar com Hans Zimmer e a galera toda. Geralmente as cenas de nave, sempre que elas estão chegando, elas estão entrando aqui no quadro. Se elas estão indo embora, elas vão daqui pra cá. Quem estudou cinema entende muito bem isso, assim, né? Só estou pontuando para dizer um pouco dessa relação entre configuração da nossa visão, da nossa mente e como que ela pode funcionar na página para deixar o material um pouco mais interessante. Vou continuar seguindo aqui. Beleza.
Agora, só para mostrar para vocês um materialzinho, se quiserem dar uma olhada depois, também pode vir no print do YouTube, eu posso mandar depois. São dois livros fáceis em relação a essa questão de composição, luz e sombra. São pequenos guias, apesar de estar em inglês, às vezes dá para achar um PDF aí. Aqui esse da direita é muito interessante, esse Picture This. Ele simplesmente pega formas geométricas, então um retângulo, um círculo, e mostra como dá para criar com isso uma sensação de profundidade só pelo tamanho em relação em uma e outra. E como, por exemplo, no final dá para criar essa cena que ele colocou na capa. Um lobo ameaçando uma que ele chama de chapeuzinho vermelho, que é esse triângulozinho vermelho, dentro de uma floresta. Então a única diferença é de tamanho. Parece que o lobo é gigantesco, mas na verdade ele é só como se estivesse na frente, né? É só uma coisa interessante assim que é bem pedagógico esses materiais e quando você olha você abre a cabeça, e fala, ah, então é isso, né? Isso acaba, querendo ou não, isso acaba interferindo muito na construção de página. Acho que a gente vai falar disso mais pra frente olhando os materiais. Opa, é aqui. Agora eu já vou partir para uma parte um pouco mais técnica de execução, tá? Por enquanto era meio que uma espécie de devaneio sobre as possibilidades, né? Pensar sobre as referências que a gente tem entre a nossa visão, entre o nosso cérebro e entre as possibilidades de composição, né? Agora eu já vou tentar começar um viés um pouco mais prático, pensando já que seria muito massa se a gente pudesse, depois desses 4 dias de encontro, né? Pensar como reunir o nosso material, pensar o que que dá para evoluir. Ainda tem a aula de Marisol na próxima segunda, mas pensar o que que dá para reunir de release, de estratégias enquanto artista e pegar essa parte da aula de hoje e já sair montando o portfólio bonitão, né? É mais ou menos o que a gente pensou que pudesse acontecer. Claro que, né, eu tenho algum tempo de trabalho em cima disso, meus exemplos ali às vezes são meio malucos, assim, né, bem avançados e tal, mas não que seja um problema, porque a minha proposta hoje é passar o mais básico possível, tá? Então, por isso que eu tô pegando até um pouco desse ramo da teoria, que é para vocês também terem uma capacidade de decisão, porque eu imagino que muita gente vai fazer sozinho depois e tal. Então agora vamos entrar para uma parte legal, assim, que é a tipografia e que está completamente presente nesse tipo de material, que é o portfólio cultural. Porque quando você fala em diagramação, você fala primeiro em formato, que é o tamanho da página, se vai ser um A4, se vai ser um livro. No caso, eu já vou dar essas dicas para vocês de como que a gente pode fazer esse portfólio cultural digital num tamanho legal. Mas depois o segundo passo é pensar em tipografia, galera. Isso é uma coisa que envolve todo mundo a nível de diagramação e de informação textual hoje em dia, né? E eu nem vou ficar muito nesse processo histórico da tipografia, mas ela evoluiu dos tipos, as impressões que eram feitas à mão, aí teve aquele negócio da prensa, né, Gutenberg e tal, tem toda essa história por trás aí. Só que pra gente ela é muito essencial, porque ela guia uma parte estética do material que às vezes o pessoal deixa a desejar. E isso faz bastante diferença, tem bastante peso. É por isso que eu quero tratar um pouco com carinho aqui. É... Agora tem uma perguntinha rápida. Vocês sabem o que é serifa? Alguém já ouviu falar nisso? Beleza, temos o Xande, já ouviu falar, beleza. Eu boto fé que é uma coisa que não é tão simples, mas para quem conhece a galera do ramo já tá um pouco ciente, o pessoal que deve conhecer. Só para mostrar aqui a diferença curta, rápida, e vocês vão entender por que eu estou mostrando isso. Basicamente, a gente tem dois tipos gerais de tipografia hoje em dia: digital, em jornal, em livro impresso. São dois tipos gerais: as serifadas e as não serifadas. Aí na nossa tela, na direita, eu tenho uma serifada, está indicado as serifas delas aí dentro do círculo vermelho, e na esquerda eu tenho uma não serifada. E é exatamente isso que a serifa é, que está mostrando aqui. Tem todo um contexto histórico do porquê que isso é tão importante, de onde isso veio, mas acho que não cabe a gente entrar agora, porque senão rouba muito tempo, e é uma coisa muito de teoria, né? E aqui a gente tem essas serifadas e as não serifadas. Então, o que que a gente pode aferir disso? O que que isso importa para nós na hora de diagramar, tá? Vocês percebem um pouco a diferença visual entre elas logo de cara. E eu peguei uma bem exagerada para cada estilo, para cada tipo, né? Mas agora eu vou falar um pouco sobre isso. A sem serifa, em inglês a gente chama de sans serif, serif, né? E a serifada simplesmente serif. A clave de sol é o quê? Deixa eu procurar aqui. Ah, olha só, eu não sabia disso. Faz todo sentido. É um mega G. Uhum, belíssimo. É quase esse A aí, né? Só que evoluidíssimo, né? E esse é o ponto. Historicamente, as fontes serifadas vieram primeiro, porque pela forma de se escrever antigamente, que era muito mais caligráfica, a gente sabe que na hora de
trazer esse lance caligráfico para a prensa, para os tipos que eram feitos em relevo e colocados, literalmente pingados na folha, as serifas faziam bastante diferença. Então, por isso que elas são mais associadas aí conceitualmente, visualmente, semanticamente, ou até mesmo semioticamente, né? Igual a gente já falou de semiótica mais cedo. Elas são um pouco mais clássicas. Também estão ligadas à leitura impressa, porque elas facilitam muito a leiturabilidade, a legibilidade, principalmente para a acessibilidade do material impresso. Ela também tem a sensação de ser um pouco mais rebuscada e um pouco mais erudita. Então vocês entendem que já tem toda uma conceituação aproximada aí, né? Então, em compensação, as não serifadas, né, as sem serifa, são fontes modernas que elas meio que só existiram com a era digital e elas servem para facilitar o desenho, né, na era digital e vão para dentro do digital no sentido de facilitar. Então elas têm mais esse sentido conceitual de serem modernas, elas estão mais associadas aos materiais que estão na tela, elas são um pouco mais cool e um pouco mais jovem. Sei que são adjetivos toscos, mas é só para a gente também brincar e entender um pouco aqui. Aí você me pergunta, pô, mas se isso é leitura digital, por que a gente está falando ainda de serifada, sendo que eu vou fazer o meu em PDF mesmo, e sendo que não faz sentido nenhum? O ponto é que as sem serifas, desculpa, as serifadas continuam no mundo digital, justamente porque elas têm muita carga conceitual, muita carga estética. Vocês entendem? Então, assim, se eu quero falar de orquestra, geralmente o pessoal coloca uma serifada. Se eu quero falar de uma coisa, uma banda indie, geralmente é uma sem serifa. E eu tô falando disso porque isso vai ajudar muito a gente na hora de selecionar no projeto. Eu vou abrir o Canva e vou mostrar para vocês. E aí vocês vão ver que alguns têm a cara de ser, por exemplo, um trabalho que tem um recorte de música antiga ou de gente mais velha. E, né, tipo assim, eu estou falando isso de um jeito bem genérico, tá, gente? Mas só para ficar um pouco mais dinâmico mesmo. E o outro tem, às vezes, a cara de uma coisa mais voltada pro moderno, pro novo. Só que dentro da classificação da tipografia, você pode até inclusive achar uma fonte que seja legal para um cartaz de hip hop, mas que seja serifada. Vai muito da abordagem estética. Então não existe uma regra tão universal. Só que na dúvida, para ser bem honesto, na dúvida, pensando num portfólio de teatro, num portfólio de música, audiovisual, de várias outras cenas, até de produção, vale a pena a gente investir numa fonte sem serifa. Porque a legibilidade dela é mais garantida, tem chance de ficar mais bonito, mais fácil de ler, tá? Essa já é uma dica meio inicial, pela questão do suporte digital. Mas a gente pode, por exemplo, às vezes investir num título com uma serifada, brincar com alguma coisa assim. Vamos pensando. Deixa eu só clicar aqui. Agora para um outro lado da parte técnica, falando já de layout, né? Layout, a tradução em português não existe, é layout mesmo, só que escrito de um jeito diferente, um pouco mais feio, é L-E-I-E. É um jeito meio estranho de escrever assim. Layout é aportuguesado. E ele nada mais é do que a nossa configuração de página, tá, gente? E ele não precisa ser só de página folha, né? Ele pode ser o layout de um celular, então a configuração de como funciona o menu, alguma coisa assim. Mas ele envolve todos esses níveis de detalhamento de quais são os blocos de informação dentro de uma imagem ou dentro de uma forma, dentro de uma folha, algo do tipo. Então é só para mostrar para vocês alguns exemplos de layout, né? O da esquerda poderia ser um layout de um site para ver no celular. Então eu tenho ali um título, né? Eu vou tentar mostrar aqui no mouse. Aparece aqui, ó. Eu tenho um título, aí eu tenho uma primeira chamada, pode ser uma... Eu fiz isso bem pequeno porque o celular é assim mesmo. Aqui pode ser, por exemplo, aqueles banners de patrocínio, de publicidade. Aqui pode ser um texto corrido, tá? Aqui uma outra opção de um post, de um layout quadrado, que hoje em dia está bem popular, né, por causa do Instagram e tal. É uma ideia de blocos de texto, pode ser 4 textos aqui, mas ele também pode ser uma forma de nos orientar a 2 textos. E inclusive, se não for um post, se for uma questão de uma página, eu posso, vocês vão ver, eu usei isso aqui multiplicado mais pra frente, eu vou mostrar num layout do portfólio de Marisol. Que aí eu fiz isso para uma folha 4. São blocos quadrados, né? Esse aqui também pode ser uma aba de site, alguma coisa assim, né? A gente tem informação aqui de título, algo do tipo. Ou até mesmo... Eu não botei aqui um de livro, porque o de livro é meio sem graça, né? Ele nada mais é do que, às vezes, um retângulo, que é o formato da página, com outro retângulo dentro, que é o formato do bloco de texto, né? Livros, eles são bem ortodoxos, assim, na sua diagramação. Livro de leitura corrida.
Então, assim, gente, vou passando. Se tiverem alguma dúvida, comentário, vamos falando aí. Mas eu vou tentar caminhar aqui com essa apresentação de uma forma mais direta para depois eu usar mais tempo lá no Canva, tá? Agora um outro exemplo, agora é um exemplo de página. É, dentro desse esquema de layout, o que a gente pode já pensar como organização? Aqui eu pensei em página vertical. Já estou falando desse formato porque é o que eu sugiro para a criação de um portfólio, tá? Por quê? Por dois motivos, talvez até três. Mas um por assimilação. Quando a pessoa for receber um documento em PDF, talvez ela leia no celular, mas muito provavelmente ela vai ler na tela do computador. E a visualização do computador, por mais que ela seja horizontal, né? A gente tem uma tela sempre horizontal. Pode ser, ela é mais fácil de ler quando ainda for mantido um texto vertical. Para textos longos isso ajuda muito, é comum, né? E é meio que segue uma padronagem de um livro, tá? É meio como a nossa cabeça se acostumou a ler as coisas. E o PDF ele já inclusive tem essa adaptação. Quando você abre ele, geralmente ele já coloca num zoom para que o parágrafo central fique ali alinhado para você poder ler rolando, né? Você vai baixando a rolagem e vai lendo. A não ser que seja uma coisa quadrada, ele muda. E um outro motivo que é massa também é porque assim, a gente nunca sabe quem está esperando a gente lá na parte da aferição, na parte do cadastro, na parte da avaliação. Pode ser que seja uma pessoa que não goste de ler digitalmente, e por mais que hoje em dia essa grande facilitação de se entregar um portfólio, de se entregar uma inscrição do edital inteiro digitalmente, né? Antigamente o pessoal entregava tudo impresso, em pastinha, levava o negócio lá tudo encadernado e tal. Então muita gente está acostumada a ler assim. Então o que eu vou sugerir? Quando eu falo para a gente manter a versão vertical, eu estou sugerindo justamente para que lá no Canva a gente já crie no formato A4. Porque se a pessoa quiser imprimir no escritório da casa dela ou ali no escritório da fundação, ela vai imprimir. E aí, se ela quer gastar, se ela não quer gastar tinta, ela vai botar em preto, sei lá, vai pedir para não fazer imagem e tal. Mas ela vai ser bom se ela puder acessar isso de um jeito mais fácil, mais direto, imprimir em folha 4. Acho que ela vai ficar muito mais feliz com essa entrega, sabe? Então eu coloco isso bastante como importante, assim, pra gente seguir meio que um padrão e não fazer muita loucura, porque daí isso pode parecer que a gente é meio exagerado, né? Inclusive para edital de curadoria, para outras coisas assim. Então, só para comentar, na tipografia, vocês já podem ver que eu estou usando um peso, um título muito maior. Fala aí, Cacá, vamos ver. Pronto, o edital do Fundo Municipal de Cultura daqui ainda exige a inscrição impressa, é verdade. Então, já fica melhor esse portfólio. Se tiver ali já. Fala aí, Thiago. Terrível esse edital. Cacá sofreu também, meu Deus. Então, só para falar um pouco aqui, eu já estou mexendo, ó, um título, ele já tem um peso maior no sentido de hierarquia, ele já é maior mesmo, de tamanho de fonte, já está numa, a gente vai falar um pouco disso, né, mas já está um peso tipográfico um pouco maior, que é o bold, né, que a gente brinca, o negrito, e aqui a gente tem uma folha com um texto vertical corrido. Aqui o mesmo exemplo, só que a gente colocou uma imagem em cima, layoutzinho básico, né, de revista, assim. Quando você pega aquela revista mais clássica de todas, aquela que é feita rápida, assim, que você pega na fila de espera do dentista, geralmente é esse tipo de diagramação que você encontra, vocês podem reparar, tá? Imagem, título, texto. E aí no máximo um patrocinador do lado, um fio, alguma coisa assim. Ops. Beleza, agora já vou mostrar um exemplo prático para vocês em relação ao layout, a espécie de grid ali, né? Quando eu falo grid, a gente está pensando em grade, que é tipo uma grade mesmo que a gente usa em software de diagramação, mas eu não vou entrar nisso porque hoje em dia não precisa mais, tá? Tipo, com Canva, essas coisas estão mais fáceis. Aí eu peguei uma página que eu fiz lá do trabalho da Marisol, que a Kaká mostrou na oficina de segunda, e que é bem interessante porque o que era? Uma página que eu tinha que colocar muita coisa, então são 11 tópicos, é bastante coisa para uma página, a gente vai falar muito disso, limpeza de informação é importante. E tudo com imagem, né? E imagem que não dá para ficar pequena, porque meio que era massa se aparecesse. Então o que eu fiz? Se vocês verem a decomposição do meu layout, da minha pré-diagramação, é isso. Eu pensei que eu ia ter, tipo, que colocar isso em 11 coisas, então eu já pensei numa divisão da página que eu pudesse trabalhar em blocos. Até porque eu sabia que não ia ter texto, ia ter imagem e título só.
Então eu consegui colocar essas 12 aí, sendo que o primeiro de cima, né, da esquerda, lá o primeirão que a gente começa a ler, então repare esse lance da, vou mostrar aqui no mouse. Repare esse lance do sentido de leitura no ocidente. O primeiro bloco que eu coloquei para colocar o título é esse aqui. Eu poderia ser também muito inovador e colocar o título nesse aqui, ó, ou nesse aqui. Só que isso aqui também já gera uma estranheza. Já quer dizer que eu estou querendo partir para uma espécie de material conceitual, né? Já uma coisa mais diferentona, né? Colocando um termo bem genérico também. Mas é isso. Então, isso que eu quero dizer com vocês é muito interessante. Vocês não precisam virar uns diagramadores natos assim. Mas é muito interessante ir percebendo essas estruturas e para alguns casos pensar antes. Em vez de sair direto fazendo na página, pensar, pô, eu tenho que colocar duas imagens, porque é uma foto e, sei lá, alguma coisa assim, ou uma foto e dois logos, por algum motivo tem que pôr o logo da minha produtora, o meu logo de artista que eu tenho, e tenho que colocar ali mais um texto, e mais um, sei lá, um site ou um ícone. Então, onde é que eu vou encaixar isso tudo, né? Se for dentro de um A4, onde que eu posso pôr e tal? É massa pensar antes, tá, gente? Pra não ficar tão desesperado, porque senão bate aquela tristeza, né? Começa a fazer, você não sabe se tá fazendo bem, se não sabe se tá fazendo mal, você fica meio preocupado, não vale a pena. Aqui um outro exemplo que já é um pouco mais inovador, assim, no sentido de layout, mas só para mostrar para vocês a base principal. Também a mesma situação, tem aí 8 tópicos que precisavam ser com imagem, tipo data, e quando a gente está falando de imagem, num PDF nesse caso aí eu já coloco o link, então é legal ter um tamanho interessante para a pessoa clicar. E eu confesso para vocês, se eu colocasse todas essas bolinhas aqui nessa altura empilhadas, as bolinhas iam ficar minúsculas, difícil de enxergar, os textos também iam ficar meio pequeno, meio grudado. Então essa saída aqui, eu simplesmente peguei duas linhas diagonais, joguei com a outra metade do lado oposto da folha e passei um círculo mais ou menos no meio de cada uma aqui. Claro que está um pouquinho tortinho uma ou outra, mas é também para facilitar a visualização, mas o melhor mesmo é que elas estejam bem alinhadinhos, tá? Só mostrando aqui já um exemplo meio crazy, que às vezes sai um pouco da régua mesmo, não tem problema, só não pode se exagerar. E aí eu coloquei o título aqui, porque se vocês olharem pelo layout, se vocês não prestarem atenção nisso aqui e olharem por aqui, é um espaço vazio muito interessante. A pessoa olha e aqui está sobrando espaço. Já vai um pouco daquela noção de contraste. Se eu estou com muito peso de informação na página aqui, aqui é o lugar vazio, aqui é o lugar onde eu posso colocar mais uma informação se eu precisar, e talvez até a principal em relação a texto, né? Já que todas elas são iguais aqui, eu tenho, né, repetição, movimento, então eu vou usar do contraste para achar uma área para uma coisa que seja nova ou prioritária. Poderia por aqui também, tá, gente? Não é um problema, ou aqui. Mas eu acho mais interessante quando já está mais acessível. E aí, claro, vai muito do espaço que você tem na folha, mas ó, tipo um título para cá, outro título para cá, outro para cá, outro para cá. Então é dois para lá e dois para cá, é quase uma valsa, assim, né? Tô brincando, mas é meio isso, assim. Tá dando para entender, assim, essa ideia de como construir as coisas e tal. A hora que a gente for colocar no papel aqui agora, eu vou mostrar para vocês um pouco como lidar com isso de um jeito mais simples, tá? Porque esses são até meio avançados, assim. Fico muito feliz, até tenho que falar isso, assim, a liberdade que às vezes a Kaká, a Marisol dá para uma produção é muito legal. Bastante material, mas é uma liberdade criativa bem massa. Beleza, na verdade eu já cheguei aqui no final disso, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora três portfólios que estão no meu portfólio, né? Três portfólios culturais que eu produzi nos últimos 2 anos aí. Claro, eu já fiz muita coisa de diagramação, né? Infinito, já diagramei livro, meu TCC foi nisso. Já fiz uma cacetada de parada, né? Mas eu nem acho legal assim ficar mostrando cartaz nem nada, porque eu acho que é interessante que a gente vá direto nesse lance do elemento que é o texto corrido, que é esse formato do portfólio que envolve bastante imagem com texto. Então eu já vou partir para lá, tá? Aqui, beleza. Eu vou mostrar primeiro de Marisol, que já foi mostrado, só para ficar mais fácil da gente dialogar alguns elementos. Eu vou mostrando, tentar meio que falar por cima assim. Galera, composição eu nem tenho muito o que dizer, tipo, é muita coisa, tá? Muito detalhe, mas aqui nesse esquema da capa, aquilo que a Kaká falou da fotografia bem feita, né? Sem palavras para essa foto de Marisol, trabalho do Zé de Holanda. Não sei, Thiago, se tu conhece o Zé de Holanda. É um cara fantástico de São Paulo, que é na realidade de Recife, mas mora em São Paulo. Trabalha fazendo muito trabalho pro Ciba, mas já fotografou um monte de galera foda. É um fotógrafo foda, assim. Desculpa falar palavrão, mas pessoa fantástica. Se joga.
Vou pesquisar, legal. Zé de Holanda, dá uma olhada. José de Holanda, um cara novo, assim, bem massa. Gente boa pra caramba. É, e é isso, tipografia tem toda a direção de arte que não veio de mim, né? Veio da Alicia Sal, então bastante detalhe. Esse lance da diagonal, várias coisinhas assim que são interessantes. Isso aqui, gente, se vocês tiverem essa chance, o software às vezes não permite, tá? Mas ó, eu simplesmente fiz um círculo e eu apaguei o que estava em cima da mão dela. Não tem nenhuma coisa de edição miraculosa, não. Eu só vim com a borracha e apaguei o círculo, tá? Isso aqui é uma manha muito interessante. Às vezes você pode colocar uma linha por cima da sua foto e aí você, tipo, tenta colocar a linha bem na bordinha da cabeça, alguma coisa assim, e é como se ela passasse por trás. Ou você faz ela passar por trás e apaga o que está em cima de você. Eu não sei se o Canva deixa de fazer isso, mas às vezes dá, tá? E vale a pena. Agora, partindo para layout, olha só, um pouco da questão de ritmo, um pouco da questão de bloco. Era um textão, tá? Né? Aquele lance que a Marisol já falamos que ela tem muita coisa. Eu dividi em 3 blocos, nada me indicava que precisava ser assim, mas eu fiz questão de fazer para ficar mais legal a leitura. E eu vou fazendo uma diagonal aqui, ó, uma cadência, jogando para a direita, ao mesmo tempo diminuindo um pouco, né? Eu diminuo a largura da minha. Aqui eu tenho uma largura de caixa de texto enorme, aqui eu tenho uma menor, aqui tem uma menor ainda, tá? Claro, aqui não tá alinhado, né, gente? Foi mal, esse aqui é até quase um erro meu, mas só para mostrar que tem essas diferenças que fazem todo sentido. Claro que aqui também cabe menos texto, mas ela talvez seja até um pouco mais alta que essa daqui, tá? A foto da Marisol é que meio que dita essa diagonal, né? Por isso que entra um pouco disso, assim. Essa página é bem maluca, tá? Nem aconselho muito fazerem isso, é porque eu realmente gosto de brincar um pouco a cada trabalho que eu faço. Mas estou mostrando para vocês entenderem. Então nada mais é do que um parágrafo aqui, outro parágrafo aqui, outro parágrafo aqui. Se a gente fosse fazer o layout, era um retângulo grande, um retângulo um pouco menor, e aqui embaixo um retângulo vertical. Então para projeto e tal, você pode colocar uma foto vertical, fazer um espaço assim, tá? Aqui é a mesma coisa. Na real é só um retângulo grande com o título. E esse é um retângulo bem pequenininho. O resto que dá o tom da coisa é porque a mão da Marisol chega até aqui, mas é bem retangular esse bloco aqui, tá vendo? Não tem nada de especial. Só que percebam a hierarquia, gente. O nome do projeto tá imenso aqui, ó. E aqui tá o texto corrido. Aqui eu tenho outro título também. Esses dois são títulos. Esse não deixa de ser um título, só que como ele é um título menos importante, ele está um pouco abaixo no tamanho, mas é a mesma fonte, só não está itálico, tá? E aqui dentro, se dá para ver, porque a distância tem um pouco mais de hierarquia. Aqui eu tenho uma fonte negrito e aqui uma fonte normal. Isso é um clássico, né? A gente usa muito isso para Word, para tudo. Aqui um exemplo mais clássico de todos, que é como a gente falou de livro, é um retângulo, né? Vertical na página. Aí fiz umas brincadeiras com detalhes simples. E aqui entra aquele lance de composição, de elemento básico e de Gestalt. Gente, isso aqui nada mais é do que um círculo e uma linha. Tá vendo? Eu não inventei a roda aqui, não. É um círculo e uma linha. A única diferença é que o círculo está atrás do retângulo, aqui também. Aí ele dá a sensação de que alguma coisa acontece lá atrás, dá volume também. E eu não respeitei a margem do círculo, né? Eu entrei com a linha aqui dentro, já dá um pouco mais de dinamismo. E aqui o grande diferencial é o título mesmo, é a fonte. Tá vendo como a tipografia tem valor? Nesse caso aqui ela fez toda a diferença, sabe? A tipografia fez todo o trabalho, assim, em relação à cor e tal. Léo, Esse... Pode falar, Ti, por favor. fazer uma pergunta sobre o seu processo criativo aqui. Tranquilo. Capa, a gente tem umas linhas ali nesse círculo também. Elas estão dialogando. Super. E aí tem a história dela ter estudado astro, físico. Você trabalhou isso ou foi Uhum. questão de diagramação? Uhum, uhum. Ah, artista é artista, né? A galera saca mesmo. Cara, eu trabalhei isso sim. A gente até na direção de arte da Marisol, a gente falou muito sobre isso, que ela tinha essa conexão com a astrofísica. Então era interessante colocar isso, inclusive você percebe isso muito na cor, né? Tipo, olha as cores da parada, né? Azul escuro, roxo escuro, se é um rosa estourado às vezes. E sim, essa questão dos elementos circulares e das linhas tem tudo a ver com essa noção mais astronômica, assim, da representação. Só que a gente também conversou muito sobre uma coisa, não ser uma representação direta. Então eu tomei muito cuidado com essas coisas que parecia planetinha, parecia estrelinha, sabe? Isso não é legal. No caso de Marisol, nesse recorte, mas bem notado, cara. Tem tudo a ver com isso daí. Inclusive tem a ver com um pouco do que o som que Marisol tá fazendo agora, que é um som mais moderno, assim, né? Um pouco mais plástico e tal. Então ele tem um pouco desse lance. Ele é mais sintético, assim, né? Eu sei que isso já é bem delicado, mas
Essa é uma conversa que é massa. Então tem a ver sim, tá? Só que eu também uso um pouco dessas linhas para dar um pouco de movimento, entendeu? Para não ficar um material só texto e foto. Eu gosto, assim, eu dou uma abusada disso, mas tem desse concept e como a gente também tinha uma pegada do neon nesse trabalho de Marisol, a Alice trouxe isso. Aí as linhas ajudam muito, porque tudo que você pensa de neon é aquela linha de letreiro, né, de hotel, enfim, essas coisas assim. Então meio que essa união, mas com certeza, cara. Eu vou mostrar o meu depois e vou falar um pouco dessa questão conceitual, assim, que eu acho que é massa. Vou passar mais Ah, rápido aqui. só Pode falar. rapidinho. Aham. E essa foto já era pré, né? Você já faz o portfólio em cima dessas fotos, porque trabalha É, com cores total, cara. também. Uhum. E aí você diagrama já com as fotos escolhidas, porque você estava falando agora há pouco ali, porque ou você faz ao contrário. Eu acho que as duas coisas. É um pouco dos dois. Às vezes, se você tá com muita pressa, você pode ir jogando a foto, coloca o texto por cima, não tem problema. Mas o ideal, eu vou mostrar o documento ali depois organizado, é que você tenha para cada página qual foto colocar. Por que que eu tô falando que é o ideal? Porque isso aí vai te evitar queimar neurônio na hora de diagramar. Você não vai precisar ficar tipo assim, ó. A hora que você está diagramando já é uma hora bem crítica, porque você tem que pensar, pô, vou colocar esse monte de texto nessa página, como é que eu vou organizar essa tipografia? E aí você tem que ainda pensar, ir lá na pasta, procurar qual foto tu vai pôr. É mais interessante que você já pense, sabe? Pô, a minha melhor foto vai na primeira página. Eu já sei qual é a minha melhor foto. Aí, pô, eu quero essa aqui, sabe? Alguma que seja muito reveladora, eu deixo pro final, né? Então, é legal já ir pensando nisso. É, nesse caso de Marisol foi um pouco disso, assim, elas escolheram foto de capa, aí eu fui só jogando com um pouco dessa narrativa, assim. Confesso que esse material até ele foi bem intuitivo, ele não teve assim um planejamento muito específico, ai, aqui tá pra direita, aqui tá pra esquerda, não teve muito isso não, tá? Mas pode vir a ter, assim, eu acho que vale a pena, dependendo do caso. Principalmente se for apresentar um projeto que você fale de um projeto específico, de um longa, por exemplo. Às vezes você tem que contar a história junto com o filme, né? Pode ser legal. E o seu portfólio pessoal também, né? Bom, galera, esse eu já passei, é o mesmo esquema, tá? Bloco, título, esse aqui com 6. Esse é o mesmo princípio lá, é aquela imagem, né? Esse é um desdobramento dessa. E aí um detalhe gráfico também na brincadeira aqui, galera. Grudei uma linha com a outra linha, tá vendo? Olha só, isso é muito massa. Fiz um círculo ao redor da foto. A foto já estava dentro de um círculo. Eu fiz mais um círculozinho ao redor. Isso dá tipo um badge, assim, dá um selo pra coisa. E deixa um pouco mais de volume também, não fica parecendo que é só um broche solto assim no meio da página, sabe? Ele dá uma casa pra coisa. Isso ajuda bastante, tá? E eu faço isso até em lugares que não tem a ver com esse conceito circular e tal. Então essas linhas grudando uma coisa na outra dá a sensação também de uma coisa corrente, né? Porque isso aqui foi o último, né, pela nossa contabilidade do timing. Então 2018 gruda com 2019, aí passa por 2019, né, todo e chega em 2020. Aqui as lives, a mesma ideia, só porque como a gente tinha 4 eu grudei uma na outra, só por gosto mesmo. Aqui as aspas, é pura tipografia, tá, gente? Vocês já viram, né? Mas, ó, a nível de layout e de diagramação, é só um bloco de texto quadrado, com a hierarquia tipográfica valendo muito, ó. Eu tenho um título gigantesco, eu tenho uma fonte legal, normal, e eu tenho o nome do artista um pouco maior, é quase como um subtítulo, tá? Vamos sempre reparar nisso, que isso faz toda a diferença, galera. Jornal, tudo isso, esse tipo. É o que a gente chama de hierarquia tipográfica, né? A Fê comentou isso a nível de hierarquia da informação, sobre dentro do texto e tal. E isso é hierarquia tipográfica. Também é hierarquia da informação, mas tem a ver com tipografia. Não tem a ver com qualidade da informação. Entende? Se no título está escrito abacate e no texto está escrito laranja, pouco importa. O que importa é essa questão do peso, do valor, sabe? E aí não tô falando necessariamente de, eu coloquei o Emicida primeiro porque ele é mais legal que o Gilberto Gil. Não. No meu caso, como diagramador, eu nem dou pitaco nesse conteúdo, eu nem encostei nesse conteúdo. Só para dar o Ctrl C, Ctrl V do Word. Eu não mexi nesse conteúdo, entende, gente? Ele já veio para mim assim. E a gente vai falar disso daqui a pouco na hora de diagramar. Bom, vou passar aqui o da Marisol. Aqui é o lance do números dela, vocês já viram, mas também é uma coluna vertical, tá? Aqui eu também dei uma curtida, assim, fui para um layout bem diferente. Essa é a última página. Eu vou depois tentar chegar no lugar dos ícones pra gente falar um pouco disso, tá? Cacá. Isso, Kaká, legal, essa pergunta é boa. Nesse caso de Marisol, é a mesma tipografia, só com pesos diferentes. E aí, quando eu vou falar de peso, esse é o nome, peso tipográfico, né?
Aí você tem o bold, o semi-bold, o regular, aí você tem o light, que é um abaixo do regular, aí você tem o extra light, que é um abaixo do light, que é aquela fonte bem fininha. Então aqui, por exemplo, deve ser um regular com extra bold. Aí você tem o extra bold, você tem o black, que é um mega escuro, assim, mega grosso, desculpa, gente. Então vai. E eles têm essa sensação, né? Black de escuro, porque daí a tipografia incha e ela meio que preenche muito quando você vai pensar na impressão da tinta preta e tal. Agora eu vou passar para outros dois, galera, que vocês não viram ainda, eu acho massa. Primeiro o meu. Opa, sorry. Bem direto, tá, galera? Eu também dei uma viajada aqui, não reparem, mas olha só. O meu tem capa e ele é bem simples, é o nome com a tipografia e um recorte na imagem. Aí, meu, nesse caso aí, galera, não tem conceito do porquê que tá nessa forma. Malemar tem o conceito da cor. O que que eu fiz? Isso já envolve também já agora um bate-papo nosso sobre ser artista e sobre produzir portfólio, né? Para nossa divulgação em edital, não importa a área. A gente tem que meio que ficar atrás desses materiaizinhos que a Kaká comentou no primeiro dia. Então, cara, essa foto aí foi tirada por um irmãozão meu, que é de São Luís, né, o Maranhão. O Chan conhece. O Thiago eu não sei se conhece. A Amanda acho que não vai conhecer. Mas é um amigo nosso, enfim. A gente tava lá um dia, ele é fotógrafo, tinha câmera. Eu falei, meu, tô precisando de foto pra me divulgar como artista. Pra mim, sei lá, trabalhar como músico também, que às vezes o pessoal pede em release, aquele esquema todo. A gente foi na beira do mangue, tirou umas fotos com umas matracas lá. E ficou muito legal. Só que a foto ficou tão boa, porque deu certo, porque a gente, tipo, eu quero um bom fotógrafo também, que eu derivei toda a minha estética do meu material a partir dela. Só que o uso de tipografia é bem parecido com o da Marisol, por exemplo, porque é a mesma tipografia na maioria dos casos, tá? Eu prefiro fazer assim porque eu já vou desenvolvendo um estilo também. Isso pra mim ajuda. Mas se vocês forem trabalhar com diferentes projetos, vocês podem trocar a tipografia tranquilo, gente. É só pra mostrar pra vocês, né? Imagem, texto, eu dei uma enganadinha, coloquei a forma por cima, dei uma escondidinha no Léo aqui só para brincar, um subtítulo e o que é o material. Coloquei esse elemento de apoio aqui só para não ficar muito vazio também. Tá vendo que ele tá bem vertical, né, galera? Bem folha 4. Agora o primeiro texto, que é a mini bill, né? Que já é uma bill grande até. Aqui uma outra parte da imagem, com a forma simplesmente ao contrário, eu só espelhei ela de cima para baixo, né? Mas é a mesma imagem também, a mesma foto. Aqui já mais para trajetória, então eu colocar lá desde 2013 até 2021. E esse é um formato de linha do tempo, tá vendo? Eu vou tentar montar isso no Canva, mas eu acho que não vai dar tempo, então eu já vou falar para vocês. Simplesmente bolinhas com ano e texto, tá vendo? Em formato de cruz, em formato de espinha, né? Que a gente chamaria, espinha de peixe. Então você tem aqui, se eu tenho dois casos no mesmo ano, eu dividi para cada lado. Se eu tenho quatro, eu dividi dois para cada lado e fui fazendo, né? É um jeito bem simples de trabalhar a informação. E como está numa página vertical, eu não tinha como fazer ela horizontal, então eu tive que fazer assim. Aqui uma tela simples de últimos projetos, é só tipografia no meio e botei essa grande forma aqui só para dar uma graça, tá? Mas poderia ser sem isso. Inclusive eu defendo que se vocês forem começar a fazer do zero de vocês não tomem liberdade total para fazer às vezes uma capa, se não tiver foto, só com o nome de vocês grandão, numa tipografia legal, não tem problema, tá, galera? Isso aí já está bem resolvido. Eu estou mostrando exemplos, como eu falei, de uma coisa já mais avançada, mas é porque a gente acaba trabalhando muito com essas coisas e evolui muito, né? Aqui já as minhas apresentações como instrumentista, e aí eu já também coloquei dentro de uma forma bonitinha, mas nada mais é do que blocos, ó, tá vendo? São faixas. Então tem essa primeira faixa aqui, segunda faixa, terceira faixa. Aqui eu tenho participações, né? Floripa Jazz, formações. São só faixas, tá vendo? Já coloquei o ícone para mostrar onde é que eu consigo achar as informações sobre essas coisas, junto com o link de rede social. Aqui continua a mesma pegada. A minha fotinha com o Danilo Caymmi, porque eu sou muito chique. Minha live com o Pai da Kaká, que é um músico muito legal. Para quem não assistiu, tá no YouTube, assistam. Então eu já meio que, querendo ou não, eu puxo bastante meu material para a parte gráfica, porque eu não tenho tanta coisa assim, igual o Marisol, né? Então eu acabo enchendo umas páginas e deixo um pouco mais visual, tá? É uma estratégia mesmo, gente. Aí aqui mais já a parte de design gráfico, então a capa do Imani, Marisol, o single que eu vou lançar com o Zé, que eu já botei no meu portfólio porque tá pronto. E aí uma última capa, meio que uma página de contato, que eu vou tentar falar disso hoje. Também, gente, eu sei que tá bonitão aí e tal, mas é bem simples, tá, galera? O que acontece?
eu peguei esse formato meio que era a minha foto, né? Eu em pezinho aqui. Em vez de eu fazer um retângulo, quadradão, eu simplesmente puxei as arestas do retângulo e fiz meio que essa abertura de fechadura, assim, né? E botei o nome por cima. Aqui a tipografia é muito bonita e tal, mas. E detalhe, né? Que eu falei de guerrilha aquela hora brincando, essa tipografia eu baixei gratuita. Depois eu posso mandar o link pra vocês. Esse é do André FM, que é um amigo que acho que muita gente conhece. Quem não conhecer, tem que conhecer, é um educador musical, mas é um musicista muito massa. Ele toca no Glip, né? Toca com uma galera. E esse é um portfólio que ele me encomendou, eu fiz pra ele, assim, e ele não tinha chão nenhum, ele não sabia como fazer, ele tinha material pra caramba. A carreira dele vai desde 91 até hoje, ele faz muita coisa, ele é professor, ele toca pra caramba. Enfim, já tocou com Das Aranhas, já tocou com o Hermeto, já tocou com um monte de gente em participação. Inclusive o trabalho dele era até bem exemplar, assim, pra essa nossa oficina, porque ele tava muito em dúvida do que colocar, ele tinha muita coisa pra pôr, sabe? Vou tentar passar rapidão. Gente, pura coisa gráfica aí também, né? Tiração de onda e tal. Tô brincando aqui, mas é porque realmente envolve criatividade. A gente não precisa ficar muito preso às vezes, sabe? Só que tem que envolver domínio de ferramenta também. Eu tô querendo chegar lá pra gente poder fazer essa parte prática. Aqui, meu bloco de texto vertical, também quadradão, retangular. Ó, de novo a hierarquia, uma seção grande. Aí ele mesmo criou esses títulos assim, porque a namorada dele é jornalista, então ela já meio que deu uns toques, tá? Música e educação caminham juntas. Presença na cena musical desde os anos 90, entre a teoria e a prática. Então é bem legal assim o release dele. Aí ele botou uma frase de alguém que inspira ele, olha só, isso veio dele também. Massa, né? A gente pode pôr aí um Herbie Hancock, pode pôr um Kofi Annan, pode pôr um Ailton Krenak, né? Sei lá. Dá pra pôr várias coisas legais aí. E aí eu fiz até um pequeno rodapé, assim, ó, gente. Como tinha espaço vazio, eu coloquei uma espécie de rodapé, assim, ó, que é o nome dele, meio que uma mini logo, tá? Funciona muito bem se você quer fortalecer a sua marca de indivíduo, de artista individual, tá? Aqui é a discografia dele que eu fiz em formato de linha do tempo, porque ele tem muita coisa. O primeiro álbum dele é de 2002, o último de 2020. E ele tinha a capa de todos, ele é muito organizado com material, o André, assim, absurdamente nerd. E aí eu fiz isso em formato de linha de tempo, porque te fazia sentido, tá, pro projeto. Não é uma coisa que eu escolho do nada, tá? E aí já botava as capas, porque ele tinha um apego com as capas e tal. Então foi meio que isso. A gente demorou bastante pra esse material, trocamos muita ideia, assim. Áudios de 4 minutos imensos. Agora sobre a carreira artística. Aí eu já montei um layout um pouco mais arrojado, mas é o mesmo esquema de imagem dentro de uma forma, para dar uma graça. Título e um pouco de texto. Se vocês pararem para ler, depois eu posso pedir autorização para o André para enviar, sei lá. É tudo muito resumido, mas é que meio que uma micro descrição de cada coisa, porque para um edital isso faz bastante sentido, né? É difícil você colocar lá só a capa do negócio, só o nome e não explicar direito o que que é. Então ele colocou o espetáculo que ele participou, o disco que ele participou, a banda que ele faz até hoje, o grupo de percussão. Só que isso aqui, se vocês observarem bem pelo que a gente trabalhou até agora, por mais que ele está falando que é carreira artística, então é um texto de trajetória, mas isso aqui é mais um texto de trajetória. Porque isso aqui não é mini bill nem aqui nem na China, né? O tamanho do negócio. Isso aqui é mini bill. Vocês estão identificando? Super pequena e concisa. Falando que ele tem 20 anos de música, baterista, compositor. Isso aqui é o texto de trajetória, esses dois. Esse aqui já é uma linha do tempo, mas é um highlights. Isso aqui é um highlights, é um destaque, tá vendo? Ele só tá colocando os top dele. Tinha uma época, quando a gente montou esse material, ele queria colocar todas as canjas que ele tinha dado na vida, porque ele realmente tinha registrado todas as canjas que ele deu. Eu falei, André, não precisa de tudo isso, cara, é muita coisa. Aí ele colocou só disco lançado, espetáculo, banda grande, escola de samba, que ele tocou em várias de 2005 até hoje. A questão da carreira dele tocar na percussão sinfônica. Então é meio que um highlights dividido por setão. O André tem muita coisa, é isso que eu tô falando. Aí ele fez uma aba educação musical, que ele queria fazer. Então isso aqui já é interessante para outros materiais, que é isso, ele me pagou uma vez e ele queria ter uma coisa que ele usasse para tudo, para se inscrever em tudo que ele pudesse. Então, botou bastante coisa no material. Vocês forem montar o de vocês, vocês têm o privilégio de ter o arquivo aberto e ir evoluindo, né? Então eu vou montar o meu no Canva, eu vou deixar ele aberto e eu vou colocando mais coisa. Mais educação musical, curso de formação, ele colocou todos os cursos que ele fez, com diploma, tá? E por último, a página de contato. Então vocês estão vendo que todos têm por último uma página de contato. Isso é essencial, porque se a pessoa que está avaliando o edital
ela quer infringir ali alguma coisa, ela quer mandar o teu portfólio para alguém, ela gostou muito do teu trabalho, ou se você quer mandar isso para uma proposta de negócio e a pessoa gostou muito do teu trabalho, ela precisa ter como falar com você. Então não dá para esquecer essa página de contato, tá, gente? Não precisa ser uma página só para isso, nem que seja um rodapé no final da última, mas tem que ter. E eu sempre coloco a imagem já para dar um gostinho, né? Aqui o André tem vários links e tal. Beleza, gente. É o seguinte, a gente já praticamente deu o horário, então eu vou tentar rapidinho abrir o Canva. Eu sei que pode ter muita dúvida aí, mas eu vou tentar meio que mostrar isso na prática, como que a gente pode pensar assim um pouco do Canva e como que ele se organiza para a gente poder começar o material, tá? Deixa eu só entender aqui por que ele não compartilhou a tela. Tá. New Share. Screen. Pronto. Foi. Beleza. Eu tô aqui no Canva. Todo mundo tá familiarizado com o Canva? Tipo assim, todo mundo sabe o que que é? Não que saiba mexer, mas sabe o que que é? Beleza. O Canva todo mundo brinca que é o grande ladrão de trabalho de designer, né? Que ele virou a ferramenta que diz design gráfico para todos no seu slogan. E realmente, ele foi muito feliz em conseguir construir essa ferramenta. Muita gente hoje em dia usa. Tem galera que vai e faz entrevista de emprego só mexendo no Canva e consegue trabalhar e tá tudo bem. Aí eu vou lá, eu vou criar um design, tá aqui, galera. Eu vou tentar depois. Deixa eu esconder essa. Tá, beleza. Deixa eu. Ops. Não, tá de boa. Beleza. Vamos lá, criar um design, tá? Aqui ele já tem várias opções, eu gosto do Canva porque ele é bem padronizado. Então você vai ali e coloca documento A4, tá? Vocês não precisam fazer junto, tá, gente? Só quero mostrar mesmo. Beleza, então eu tô aqui com o meu Canva, página branca. Maravilha, vamos trabalhar. Só que o que que a gente vai trabalhar? Ah, eu vou começar a já pirar aqui, pensar e tal. Não, a gente tem que ter o nosso documento antes. Lembra que a gente pensou ali, que a Kaká apresentou, que a Fê apresentou? Esse documento vai estar aqui no nosso querido Docs. E geralmente quando eu recebo de um cliente, ele vem assim, um Docs. A gente tem aqui ó, um sobre, a gente tem já um release, que pode ser sobre projeto, eu coloquei pequeno, mas geralmente ele é maior. Um texto de trajetória cultural imenso. Eu tenho aqui destaques na carreira. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Destaques na carreira. Isso aqui tudo está com texto preenchido automático, tá, gente? Por isso que não dá para entender, é um latim muito louco aqui. Eu tenho... Não, eu te mando, Chan, com certeza, sem problema. Eu tenho a linha do tempo, já com um texto preenchido automático. Eu tenho essa proposta de serviços oferecidos, que é um tópico que eu coloquei aqui só para a gente pensar. Eu tenho principais trabalhos e eu tenho a página de contato, tá? E então, lembra daquele... Depois a gente pega a apresentação da Kaká, a gente pode mandar o material para vocês também. Vai ter um monte de coisa dentro ainda que a gente pode tirar, colocar, tá? Eu peguei o mais básico possível. Agora eu vou partir para o Canva e eu já vou começar de um jeito mais direto, justamente para a gente poder só trabalhar, tá? O Canva tem aqui do lado esquerdo dele um negócio de elementos, a funcionalidade de elementos, né? Eu falo negócio, é duro, né? E a gente pode vir aqui e já começar a criar. Eu vou criar de um básico, vocês vão vendo como funciona, só para vocês entenderem mais fácil. Eu peguei e vou colocar esse quadros aqui. Por que que eu quero quadros e por que que eu não peguei o círculo simplesmente? Porque eu vou pegar a minha foto lá da minha galeria e vou botar ela. No caso aqui, eu vou simplesmente... É... Só lembrar como faz. Aí pronto. Vou simplesmente arrastar pra dentro, tá, galera? Aí eu vou ajustar, porque eu quero a minha banda aparecendo. Então esse vai ser o layout da banda X. Aí então vamos lá, vou colocar a banda X. No caso, se você quer trabalhar uma capa muito arrojada, muito perfeita, linda, maravilhosa, eu poderia colocar só a banda aqui, já vim com o meu texto, colocar o nome da banda, banda X, ou artista X, né? E partir para a próxima página, pensando já que isso aqui está pronto.
Mas, para a gente economizar o nosso tempo, eu vou colocar aqui a capa, você já começa a ler alguma coisa de material, tá bom? Então, primeiro eu vou colocar o conteúdo só para vocês entenderem aqui, né? Tem um sobre. Eu acho que vai ser muito texto, mas vamos ver se rola. Beleza, já deu. Ok. Então vamos lá. Aqui a gente já tem uma página pronta, tá, gente? Se vocês entregassem isso aqui já estava ótimo, beleza? Como capa ou como primeira página, tá? É, mas também a gente pode pensar que se você for fazer um material que tem a ver com um filme, você poderia trabalhar assim também, tá? Isso aqui já é um layout super simples, direto e bem resolvido. Então, quadrado, título, texto. Mas como a gente está querendo ser um pouco mais elementar, aqui eu poderia colocar um círculo pela metade. Vou mostrar para vocês só como fica interessante assim, né? Eu nem sei se eu tenho como diagramar isso aqui. Tem. Poderia colocar um círculo aqui. Eu poderia colocar outro círculo aqui de outra cor, né? Vou escolher a cor aqui, um laranja. Às vezes dá para pegar a cor da paleta da roupa mesmo. E já fica um pouquinho diferente. Já fiz alguma coisa, né? Já dá um volume, aquela história toda que a gente está falando. Estou dando exemplos bem rápidos aqui só para a gente pescar um pouco. Vamos para a tipografia. O que eu recomendo para não errar? Sempre pega uma fonte maior, então aqui eu estou com o tamanho 56, aqui o texto está no tamanho 22. Uma fonte maior e de preferência essas fontes que são bold, né, que são negrito, que são mais quadradonas. Então a gente tem aqui na beirada essa Anton, vou colocar ela. Ó, tá vendo como fica diferente? Essa Arquivo Black. Como todo mundo aqui trabalha com essas coisas, acaba mexendo um pouco, dá pra gente ir mais direto. Essa Bebas aqui. Tem essas malucas assim que dificultam um pouco a legibilidade, pode ter a ver com o projeto, mas eu gosto de uma coisa um pouco mais direta. Então dá até pra pegar essa aqui, mas eu vou direto nessa Anton. O Canva é limitado de tipografia, gente. Roda aqui, se a gente está falando de uma feature gratuita, de um software facilitado, a gente vai ter algumas limitações. Mas a nível de estratégia, isso já funciona. Então, alguns balanços, né? A tipografia escrita, ela pode sempre estar em torno de 20, ela pode descer no máximo para 14 no digital. 14, esse tamanho dela aqui, né? O clássico tamanho pontos, né, que a gente chama. Na capa, ela pode estar um pouco maior, e aí, nos textos mais para frente, ela pode estar um pouco menor. Então, eu vou adicionar a página, já fiz a minha capa, bem direto para a gente dialogar o máximo possível. Agora eu tenho que continuar meu conteúdo. Eu tenho release e a trajetória cultural, mas a trajetória cultural é um texto imenso. O que eu vou fazer? Primeiro release, vamos lá. Eu venho aqui, eu pego a mesma fonte. Não estou mais falando de uma capa, né? Eu posso colocar um tamanho 42, posso colocar um tamanho 32, às vezes um 36 aqui, né? Eu posso simplesmente colocar ela para o lado esquerdo, alinhada. Aí eu tenho aqui o meu release. Aí meu teclado ele é meio triste, às vezes ele não funciona. Aí ele funciona desse jeito. Joia. Beleza, então eu vou lá pegar o meu texto, ó, eu tô pegando tudo daqui, eu não tô me matando para pensar. Eu já vi que meu texto tem só 2 parágrafos do release. Então olha só, eu não preciso pensar muito em como que ele vai ser feito e tal. Na verdade, primeiro eu vou... Ah, não tem como duplicar. Eu venho aqui, ajeito ele. O Canva também ele é bom, porque ele já dá uma ajeitada, uma ajeitada automática, né? Eu posso diminuir bastante meu texto para 16, ó, vai caber bem mais coisa. Eu já venho aqui, já roubo para cá e colo. Beleza, é bom sempre manter a diagramação, então se antes estava 2 parágrafos e aqui veio um só, eu descubro onde é que é e dou o Enter mesmo na mão, tá? Agora, trajetória cultural, vai ser um textão enorme. A gente pode pensar em colocar esse título já que vai mudar a coisa. A gente, bem básico, tá, galera? Tipo assim, isso aqui é uma coisa pra fazer pra não errar, porque eu acho que a gente pode aprender o muito legal, mas eu acho que vale a pena pegar o pra não errar. Eu posso dar uma enfeitada aqui, ó, jogar essa linha,
saindo aqui, né? O que a gente chama de sangra, tá vendo? Já dá uma cara legal, né? Já fica um pouco mais bonito. Aí eu tenho aqui o trajetória cultural. Eu gosto às vezes até de reescrever, porque o Ctrl+C, Ctrl+V dá uns ruins. Eu posso pegar o mesmo processo da linha, colocar ela aqui embaixo, do título. Tá vendo? Não é nada muito misterioso e já dá uma graça do que fazer a preto no branco. Eu falei pouco sobre a escolha dessa tipografia, mas olha, é uma Open Sans, essa tipografia aqui é super famosa, é usada em um monte de lugar, tá? Às vezes a gente acha que tem que ser muito doido na tipografia, mas principalmente a de texto, gente, o melhor é que você seja o mais básico possível. Então pode confiar, às vezes, nessas Open Sans da vida, essas que estão em primeira opção, assim, né, do Canva e de outros aplicativos, né? A própria... Claro, você não precisa colocar a famosa Comic Sans, né? Mas a própria Arial é legal às vezes, tá? Não fiquem com medo disso não. Ele é enorme, na verdade, pelo que a gente já viu aqui no nosso documento. Talvez seja interessante a gente dar um tratamento diferente para ele. Então eu vou copiar aqui a mesa de diagramação. Só que em vez de ele fazer ele grandão, já que ele vai ficar muito cansativo na leitura, um jogo maneiro para a gente pode pensar aqui, ó, é diminuir um pouco essa coluna. Talvez pensar nela alinhada. Tá vendo aqui, ó, eu alinhei ela dos lados, tá? Posso fazer o mesmo aqui para ficar padronizado, vale a pena, tá? Mais ergonômico. E aí eu vou pensar em diminuir esse texto, né? Ops. Tudo bem, não tem problema. Eu vou começar ele numa página e terminar em outra. Foi mal, gente. Às vezes o meu teclado ele realmente não responde, porque ele é USB, mas ele não é muito caro, assim. Eu vou começar em outra e vou continuar. O que vai me dizer que vai continuar? Como é que eu sei isso, né? Eu copio a diagramação. Só que, ó, o que eu vou fazer? Eu vou manter a proposta aqui do mesmo tamanho. Espera aí que eu acho que não copiou aqui. Tá lentinho. Pronto, agora foi. Eu mantenho ela na mesma linha justa, o Canva tá até pra você ver de uma página para outra, isso é ótimo, tá? Porque inclusive a hora que a pessoa tá lendo o PDF, ela vai estar lendo assim, ó. Entendem? E ó, gente, até aqui eu vou até corrigir isso. De preferência, faça um texto ajustado, tá? Isso é muito bom mesmo, assim, ó. Ajuda muito pro olhar, né? A diferença de uma coisa para outra. Ajuda muito, assim. Você fica com menos buraco, né? Você fica com menos essas beiradas aqui, esses negócios comidos. É meio ABNT o negócio, mas realmente ajuda. Então aqui a gente tem esse texto aqui. A diagramação me ajuda a entender de que ele é a mesma coisa, sabe? Então eu vou aumentar ele bastante aqui. É engraçado, acho que ele não tá deixando porque... Então eu vou pegar lá o trajetória. Vou pegar lá, meu primeiro parágrafo já foi na outra página, agora eu quero fazer a próxima página. Tá vendo? Aqui já fica uma coisa... Depois dá pra você ajeitar. Eu nem tô trabalhando... Eu vou até tirar um pouco de texto aqui, só por exemplo não ficar difícil. Eu nem tô trabalhando quebra de texto, mas já não é um texto tão chato de ler, porque você tipo, termina a linha logo, não fica aquela coisa robótica, né? E ele segue a diagramação, vocês entendem como fica maneiro? Ó? Eu tô descendo aqui, e aí ele, opa, mudou de novo, mas aí pelo menos eu tô fazendo a mesma coisa aqui. Se vocês querem botar algum elemento lá embaixo, isso eu tô trabalhando de elemento só tipografia e folha, né? Porque nem sempre a gente tá com foto na mão. Aquele meu material, vocês viram, é praticamente 3 fotos só. Então a gente pode vir aqui, dar um twist, opa. Nossa, o Canva ele me vira a cabeça porque eu não uso o Canva, né, galera? Melhor eu não fazer, não vai dar certo. Pegar uma linha simplesmente vertical, né? Colocar ela aqui dos lados e tal. No mouse dá? Será? Pode colocar uma linha diagonal. Você pode colocar um quadrado aqui, ó. Só com a borda, né? Um retângulo vazado. Vamos achar aqui só pra botar, pra dar o exemplo. Só que assim, muito cuidado com as bordas, né? Porque a gente invade uma coisa e não precisa. Eu gosto da página mais limpa, mas dá pra fazer umas coisas assim também, tá? Você pode inclusive no infinito. É uma ideia, tá? Eu vou partir para diagramar as outras coisas, também para não me estender muito, que eu sei que já são 9h15.
e a gente pode trocar mais uma ideia, eu posso mostrar umas coisas mais gratuitas e tal. Mas esse destaque na carreira é a mesma proposta. Eu vou pensar aqui o destaque na carreira, eu vou já até copiar o título primeiro, né? Ó, e é um tona, né? Destaques na carreira. Eu posso deixar quando o título tem várias palavras, eu posso deixar em duas linhas, também dá uma cor, assim, é diferente. E eu nem tô falando de cor aqui ainda, né, gente? Só tô falando de tipografia e espaço. Então, assim, se eu tenho o 1, que é o primeiro destaque, eu posso colocar ele aqui como... Deixa eu pegar um texto menor. Né? Ela nem em duas linhas, comparado com o conteúdo de trajetória, eu posso deixar a diagramação diferente. Eu posso trazer, ó, pequenos bloquinhos, aumentar o tamanho deles. Eu posso até deixar em negrito aqui, se for o caso. Eu posso também dar uma exagerada, por exemplo, se eu coloquei o hashtag 1 aqui como se fosse primeira trajetória, primeiro destaque. Mas em vez de hashtag 1, pode ser assim. Show na praça. Que aí é vamos lá, um aparato público. O título, posso deixar ele grandão. E o texto não tanto, né? É que o Canva não vai deixar fazer isso. Open Sans Slide. Nossa, é essa mesmo, gente? Não, né? Show na praça. Essa é brincadeira. Aqui é claro, se eu tô com uma coisa alinhada para a esquerda, eu posso alinhar ela para a esquerda sem medo. Tá? Aí um outro destaque. Se eu vou colocar ele aqui embaixo, ele não precisa ser desse lado. Se ele tem imagem, a gente pode simplesmente, né, deslocar isso. Vamos dizer, você tem a foto do show, você tem a foto do sei lá o que você fez, qualquer coisa, né? Você pode colocar aqui, daí já a imagem, como um círculo, né? Ops. Esse aqui é uma opção. Aí você vai colocar ali como é o nome disso? Mostra, ou então você tipo conseguiu a palma de ouro, né, de um festival de cinema. Então, festival de cinema. Então você coloca aqui. Aí aqui que é as manhas, ó, você pode trabalhar, se você está trabalhando a mesma ideia, só que duas informações diferentes, você pode alinhar ele para a esquerda, o título. Ninguém vai se incomodar, vai ser ótimo. Inclusive vai chamar a atenção para eu olhar para isso com mais vontade, com mais interesse. Ah, mas é claro, se eu estou alinhando para a esquerda aqui, eu também posso alinhar para a esquerda o texto. E já deu outra cara, né? E aí eu posso colocar, para economizar espaço mesmo, eu quero colocar tudo numa página só, eu posso ir o próximo aqui. Ah, ele tem imagem, então eu passo ele para a próxima página. Não tem problema, tá? Para fechar, a linha do tempo, a gente tem os principais trabalhos. Todos podem seguir a mesma ideia, tá, gente? Todos podem seguir a mesma ideia de trabalhar o título com um pequeno texto, às vezes você coloca o texto do lado. Tudo isso vai muito dessas escolhas. A tipografia é o que eu recomendo, trabalhar sempre com duas, uma para título, uma para texto. No caso, eu fiz aqueles outros materiais com uma só, mas foi para um teste pessoal também. Pega de texto essa fonte um pouco mais normal, mais legível. A de título pode ser, por exemplo, é a mesma fonte do texto, é a de título, só que está num tamanho e num peso diferente. Mas não é a mesma fonte de título da página, né? Isso faz bastante diferença também. Então, eu sei que é bastante coisa, tá, galera? Eu realmente estou tentando dar um geral aqui, mas é que é muito detalhe. A gente percebe que 1h20 já tá dando é pouco, né? A gente poderia fazer isso todo mundo junto. É que, poxa, é anos de estudo essa bagaça. Só alegria. E agora eu vou fazer a página de contatos, só para mostrar uma manha para vocês. Deixa eu ver se, inclusive, a gente consegue isso aqui. Não. Beleza. Vamos fazer a página de contatos. Contato. Por que eu vou chegar aqui? Porque é uma coisa que me interessa muito.
facilitação de informação, né? Também gera uma espécie de seriedade, as pessoas acabam confiando mais em você. Eu vou colocar um elemento aqui que é a... Oxi, saí do linhas e formas. Vou colocar aqui a minha foto de novo, né? Eu posso colocar um pouco diferente, tá? Já que eu tô aqui na página de contato. Não tem muito a ver com o projeto todo, mas vamos colocar nesse formato bonitinho aqui, tá? Não recomendo fazer essas diferenças tão gritantes, mas só para mudar um pouco a cara da coisa. E aí vou colocar aqui uma... Vou botar minha banda de novo, né? Estamos aqui já. Beleza, contato. Então eu preciso pôr minhas informações. Eu vou já copiá-las aqui, que é mais fácil, tá? Droga, eu sempre copio e depois eu tenho que... Depois eu tenho que copiar o negócio mesmo. Bom, vou pegar esse aqui. Beleza. Agora eu vou copiar aqui. Ok. Como a página tem bastante espaço, você pode, né, brincar bastante, pode deixar isso um pouco maior, um pouco... Sempre colocar aquele lance do código da nacionalidade, vai que esse material vai para a gringa por alguma forma. O seu número certinho, com DDD. Os arrobas de rede social é bem interessante. Para quem é instrumentista, músico, compõe, né, tem site, tem link do Spotify, né, acho que todo mundo já tá ligado que você pega ali você vai numa música, vamos pegar aqui o álbum da Marina Sena, queridona, nossa estourada no Brasil. Você tem um esquema que eu não sei se é copiar link do álbum, incorporar. Agora eu não tenho certeza, talvez eu vim aqui diretão, mas não tá aqui então. Você tem um esquema que você pode copiar uma espécie de QR Code próprio do Spotify, que ele é meio que um leitor, tá? Se não, você vem aqui no Spotify, copia o link do álbum, ou copia o link do seu perfil, se for o caso. Você pode fazer o list com o Vimeo, né? Você pode copiar o link do Vimeo e tal. E vir aqui no Google Chrome, nosso querido Google Chrome, e ir num tal do... É que eu tenho aqui já salvo, mas é um site, por exemplo, que isso é bem fácil jogar no Google, tem QR Code Generator. E ele vira um QR Code. Então você simplesmente copia ele aqui, ó, como imagem, ou faz o download como imagem, e aí você vai colar ele aqui. Porque fica mais fácil, a pessoa tá com o celular, ela acessa, porque senão... Você pode colocar logo do Spotify aqui e colocar o teu nome, mas às vezes é mais fácil. A última coisa que eu quero tratar aqui na página de contato é a importância da iconização, que eu comentei com vocês, né? É muito legal se vocês tiverem uns ícones aqui, ajuda muito, vocês viram ali que eu faço. Isso não é um bicho de sete cabeças. O próprio Canva às vezes já tem, tá? Teria que dar uma pesquisada, eu não sou muito letrado do Canva, eu uso pouco, né? Como eu tenho meus Léo, softwares. Pode falar. tem sim. É só você digitar ali nessa aba de busca, você colocar aí Instagram. Boa, Cacá, arrasou. Aí, Aí, pronto. isso. É assim, galera, tá vendo que tem essa coroinha aqui, né? Alguns são premium. Por uma questão de estilo, eu sempre vou num outro site. Eu até queria mostrar ele pra vocês. Era meio que uma jogada minha. A Kaká simplesmente cortou o barato. Tô brincando. Mas era a ideia de que é interessante a gente padronizar, inclusive, os ícones. Mas, ó, com essa facilidade do Canva, a Kaká super deu a dica aqui da gente achar, não tem por que você não colocar um íconezinho aqui, ó, pra pessoa, pra ficar bonito mesmo. Então, vamos lá. WhatsApp, Instagram... Vamos colocar as logos para ficar bonito. Só que o que acontece, que eu falo que é um pouco... você tem que cuidar bem com os tamanhos. E meio que vira uma... Opa, desculpa. O WhatsApp tá aqui. Vamos lá, Gmail. Vale tudo, tá, galera? Se for Vimeo, dá pra achar o logo do Vimeo. Twitter, dá pra achar o Twitter. Vale a pena colocar isso. Assim, ajuda muito. Iconização é uma coisa que... Não precisa estar em tudo, mas ajuda muito com alguns detalhes, tá? Só que assim, fica um pouco feio, né? Fica um pouco salada mista, assim, esse negócio de várias cores de logos diferentes. O que eu ia aconselhar vocês é ir num site, que ele é gratuito até certo tempo, mas para quem faz download só de vez em quando para uma coisa ou outra, ele é sempre gratuito, chama Flat Icon. Flat, em inglês é tipo, flat, né? Que é uma característica gráfica, na verdade, de uma 2010. E ele é bem legal, assim, ele é de ícones, estão vendo?
Eu tenho pacotes aqui que eu posso baixar. Olha só, olha o nome desse pacote. Evolução humana. Então você pensa que o designer quer fazer uma iconização sobre a evolução humana de uma apostila. Ele tem um pacote aqui, tem um cérebro, tem um nervo óptico, tem um DNA. Olha essa aqui do macaco. Vou até clicar para vocês verem, olha o nível do ícone. É um primata se transformando num humano. Fantástico, né? Então assim, é um nível de iconização incrível. E você pode ir por tópicos, obviamente. Você pode vir aqui em cinema, né? Vai ter muita coisa. É simples, você clica e faz o download. Aqui no meu caso é PNG porque eu já estourei meus downloads. Isso aqui é uma imagem com fundo transparente, que você pode simplesmente colocar lá, ela é bem pequenininha, você pode importar no seu Canva, tá bom? Às vezes ele faz até direto, tem que dar uma olhada nisso, mas funciona. Aí eu tenho aqui, tipo, eu posso colocar teeter e vai. E aí lá no Canva, isso tá como premium, eles fazem você pagar por isso. Aqui você tem a logo em preto, tá vendo? Geralmente todos os ícones que tem nesse site tem essa versão em preto. Isso ajuda a deixar mais padronizado, mais bonitinho. Você também tem a noção colorida, mas essa coisa assim monocromática é muito bom. Muito bom mesmo para padronizar. Não precisa ser preto, preto no geral. Pode ser roxo isso aqui, mas é monocromático. Tudo roxo vai ser melhor. Agora o Instagram, mesma coisa. É legal que você pegue um modelinho do monocromático. Ajuda muito a deixar identitário, assim, a padronizar e tal. Entendem? Isso faz uma diferença. Não fica aquele negócio mega colorido, fica parecendo esses panfletos assim de motossom, sabe? Que a galera entrega na rua, aquele negócio cheio de cor esquisito. Então é interessante por esse lugar. É um lance de afinar a questão visual mesmo, a apresentação visual, né? Por último, mas não menos importante, quero só dar um toque rápido de cor. Sei que já passou super do nosso horário, estamos quase fechando 9h30. Mas é porque como era bastante coisa. Quero passar esse toque aqui, que é o co. Não é nem com, é co. É a iniciativa de um... eu não sei de onde é, velho. O cara que criou isso, ele é do Oriente Médio, eu acho, alguma coisa assim. É um site bem amigável, bem simples, mas é de paletas de cores. Então ele tem o Start Generator ali, que é um de paletas. Eu vou clicar nele só para vocês verem. Ele vai me abrir uma paleta de cores aleatória. Olha que linda, maravilhosa. Já vi uma combinação perfeita. E ele é muito interessante, gente, porque é o seguinte, vocês estão vendo esses números esquisitos que tem aqui? Para quem está acostumado a mexer, a gente chama isso de hexadecimal, na teoria. Mas nada mais é do que um código de cor, né? Assim como a gente cor tem nome, tipo isso aqui, às vezes o pessoal chama verde bandeira, verde limão. Aqui ele dá um nome, né? Ele dá Nyanza, Wintergreen Dream, mas é um nome zoeiro. O que importa mesmo é esse código de cor. Por quê? Se eu clico nele, eu tenho como copiar aqui, tá vendo que eu tenho como copiar? Eu tenho como ajustar também, né? Mas não é o caso, eu quero copiar. E eu posso ir no meu Canva e eu vou direto, ó. Eu quero mudar a cor da minha tipografia, eu vou em cor do texto. E aí ele diz aqui, ó, adicione as cores da sua máquina. Deixa eu ver se dá pra fazer isso mais fácil, gente. Desculpa, realmente. Dá pra você digitar aqui em cima, ó. Eu copiei e colei. Vocês estão vendo que aparece a cor que eu tinha lá no outro site? 55917F. E se eu clico ele já pintou. Então eu posso fazer toda a identidade visual do meu projeto com base nessa paleta aqui, ó. Entende? Deixa eu só fechar essas coisas pra gente não ficar se matando. Eu simplesmente copio o código e venho aqui. Eu não tenho que quebrar a cabeça com qual cor vai combinar com qual, ele já está me dando. Eu não faço isso no meu trabalho profissional, eu só faço se eu estou com muita urgência. Porque eu gosto de investigar cor, mas é porque, né, eu me matei para... Mas para quem precisa de uma coisa ágil, vai nisso aqui. Porque você não precisa ficar quebrando cabeça. Mas a tonalidade desse verde ficou meio esquisito, né? Às vezes a gente gruda uma cor com outra, um pastel com uma cor bem matizada. Esse site é fantástico, galera. Ele dá na mão. Mas eu não gostei dessas cores. Pra mim não tem nada a ver. É que o coisa tá tapando os botões aqui. Mas ele tem como você girar pra próxima. Sabe assim, ó. Não quero essa paleta, quero a próxima. Então vale a pena dar uma investigada. O que eu queria mostrar também desse site é que ele tem assim aqui, ó. Explore Trending Palettes. Que é paletas na tendência. Nada mais é do que que muita gente faz o download. Porque essas paletas aqui você consegue fazer o download, tá? Você pode baixá-las em PDF.
E olha que legal, ele tem vários exemplos. E assim, falo numa boa, gente, se você está montando seu portfólio para você, se você quer uma coisa que seja identificável com você, você pode escolher pelo seu gosto, não tem problema, tá, galera? É claro, se eu estou pensando assim numa coisa assim, um audiovisual e minha temática é sempre um pouco mais voltada à questão humana, é sempre um pouco mais voltada à questão política, sociopolítica, talvez não seja muito interessante eu pegar essa paleta Candy Colors aqui, né? Que parece uma. Agora, pô, eu trabalho com cinema ambiental. Então faz todo sentido. A gente já sabe que pode ter um recorte em relação a paletas da natureza. Uma coisa mais assim, mais verde com marrom. Ó, logo de cara já tá dando os códigos aqui, tá vendo? A interface desse site é fantástica, galera. Vocês nem precisam entrar naquele negócio grandão. Você pode vir aqui, você pode ver aqui, ó, Open the Generator. E ele abre lá. Tá vendo, ó, grandão, os nomes das paletas. Mas você pode copiar direto aqui, ó. Pô, gostei desse verde. Eu copiei, já salvou. Eu só venho aqui, ó. Vou botar aqui, ó, no meu texto. Eu só dou lá o Ctrl V no código. Já era, tá aqui, entendeu? E ainda posso adicionar as cores. Se eu quiser criar, ele diz aqui, criar uma paleta de cor. Quando eu vou botar uma paleta de cor nova, o que ele me dá a opção? De eu escrever o hexadecimal. Geralmente o hexadecimal tem essa hashtag aqui. Então, essa é uma ferramenta que eu acho bem massa, gratuita pra caramba, e ela é muito facilitadora. Vale pra tudo, né? E, porra, adorei essa aqui, muito linda. Vou lá, vou pôr. Ah, não ficou muito minha cara, ficou meio futurista demais. Então você vai lá e testa outra. É claro, num material que nem da Marisol, eu não tirei daqui, né, gente? A gente trocou muita ideia, fez direção de arte. Então é no mínimo, vou dizer assim, né? No mínimo honesto da minha parte que eu tempo. E também tem essa expertise. Se você quer uma coisa mais direta, vai nisso aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Com esse material que a gente pretende entregar para vocês aí, com meio que resumão da oficina com os principais tópicos, porque a gente sabe que é pouco tempo, passa rápido, eu vou deixar esse site ali anotado, beleza? Junto com o Canva e junto com outros que eu tenho. Eu tenho uns aqui de edição de imagem, que é aplicativo do celular. Então, assim, eu não tenho um amigo fotógrafo, eu não tenho como encontrar ninguém da fotografia para me ajudar. Tira uma selfie com luz, igual a Kaká comentou na primeira oficina. Pede para alguém pra tirar uma foto do seu celular. Você no fundo com umas folhas, se você trabalha com uma coisa mais ambiental. Se você trabalha que nem o Xande, que tem fotos lindas já, né? Mas só para dar um exemplo, trabalha com piano, sentado no piano, e aí pega assim, que é tipo um Instagram, só que sem precisar ir para aqueles filtros e tal. Mexe um pouco na tipografia, na cor, bota uma corzinha a mais, bota um filtrinho e coloca isso dentro do portfólio. Já é uma fotografia que vale a pena ter, melhor do que não ter nada, né? Esse é o ponto. Então eu vou deixar essa listinha ali de softwares gratuitos, que às vezes tem esse lance meio, de graça no começo, depois paga, mas pelo menos pro start a gente consegue fazer, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui, só pra gente poder... tá aqui, stop share. Trocar ideia, se ver e tal. E é meio que isso, galera. Se precisar, eu posso recompartilhar por alguma dúvida, mas eu acho que dá pra gente tirar as dúvidas se tiverem. Acho que deve ter várias, mas também pelo time, não sei. Me passei, mas queria mostrar muita coisa pra vocês ainda. Dá pra conversar um monte de detalhe, assim. E eu não sei, vocês querem perguntar alguma coisa mais direta, assim? Ou se também quiserem ter anotado aí, depois me mandarem um WhatsApp, mandar um e-mail. Eu fico bem à disposição, galera. Se quiserem montar o material de vocês, principalmente que a gente tem um contato próximo, né? A Amanda tá aqui, eu não sei se já saiu, mas a gente que é conhecido. Era pra ter 20 pessoas nessa oficina, mas nem todo mundo pôde vir. O pessoal assim hoje em dia também, né? Curso online, vou fazer, esquece que tem que fazer. Mas eu fico super à disposição pra dar os toques, assim. Porque às vezes é um detalhe, tipo, joga um pouco mais pra direita, né? Não, valeu demais, cara. Já deu várias ideias e ter esse materialzinho aí também que você vai organizar, já ali tá meio com pressa, ele ajuda. Assim. Massa, bota muita fé, cara. Eu também, eu só É, aprendi... Pode falar, Chan, por favor. eu acho que o segredo é bem o que a Cacá falou já desde o primeiro, né? Saber o que você vai fazer, né? O meu eu fiz, eu achei até que ficou legal, ficou bonito, mas eu fui fazendo, abri o Canva e tipo, o que eu preciso botar? E fui botando, sabe? Mas, tudo bem, pode até funcionar, eu acho, mas se você tem uma organização assim, ó, nessa página eu preciso botar isso, 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 aí você já faz já faz, já faz a diagramação da página,
é bem o que você falou, né? Funciona. Aí você, né, pensa no sentido, foi legal, assim, super, super bacana o teu curso, mas reforçou mais ainda o que a Cacá falou na primeira aula, assim, né? Uhum. Organização em primeiro lugar. Eu tentei trazer uns lances meio teóricos, assim, só pra dar um pouco mais de base, porque na verdade, acho que da gente aqui todo mundo já diagrama bem, sabe? Eu vejo que geral se vira, assim, nas peças. É uma coisa até de uns 5 6 anos pra cá, com a ascensão do Canva, com esse negócio de rede social, da galera ter que o tempo todo estar se comunicando digitalmente, todo mundo aprendeu a fazer. A galera que gosta de computador, por exemplo, mexe com edição de vídeo, edição de som, é meio que uma coisa intuitiva mesmo. Até porque a gente estuda isso desde criança, né, galera? No colégio a gente tem caligrafia, sabe? Tem essas coisas que envolvem. Você sabe que o título tem que estar em. Às vezes você no colégio fez aquelas de oficina de repórter, sabe? Tem essas paradinhas assim. Aí você sabe o que é um Word de página. É muito interessante, assim. E eu quis dar um pouco mais de teórica, justamente para ver que às vezes é um campo massa, que dá para se aprofundar, dá para curtir um monte e dá para criar a partir disso, assim. Eu não tenho dúvidas disso, que os materiais que a gente faz, por eles serem investido tempo, né? Eu também tenho sorte de ter uma máquina boa em casa e consigo fazer um bagulho bonito, assim. Eles muito mais do que se fosse só um texto corrido. Tem gente que passa edital com texto corrido, isso aí é óbvio que a gente também está falando de equidade social, já é um outro tipo de papo, né? Mas é muito, meu, dá um startzinho assim, dá um up. E assim, a nível que você falou, né, Xande, de eu fui mexendo, fui fazendo, isso é ótimo, cara, só de tu fazer já demonstra uma vontade. E eu digo, eu mexo nos últimos 4 anos aí que eu tenho um portfólio, né, porque antes eu não tinha, eu mexo no meu todo ano. Todo ano, ou a cada 6 meses, eu edito ele um pouco. Aí eu olho e falo, puta, nada a ver com o que eu tô falando, eu nem tenho tudo isso. Vou e, tipo, mexo um pouco, troco, sabe? Por exemplo, hoje eu vendo ali o meu, eu já tiraria aquela participação com Grilos Mosquitos, que a gente tocou várias vezes, mas já não faz tanto sentido, né, na frente. Então, é meio que isso, assim. E isso eu acho que eu senti falta da Marisol também estar presente na terça, infelizmente, tomara que role segunda que vem. Que diz, tipo, pô, se eu tenho um projeto que ficou no ano passado, esse ano eu já tenho que estar fazendo um novo. Por quê? Porque o meu portfólio precisa estar sendo atualizado, né? Pô, se eu entrego para um edital de 2020, o portfólio travou em 2020, tudo bem, a pandemia uma treta, né? Mas, pô, quer dizer que eu fiquei parado 2 anos sem fazer nada? Não, na verdade não. Se parar pra ver, a gente fez. Nem que seja concorrer, que nem eu vi, né, Thiago, teu curta lá da Super 8. Nem que seja concorrer a isso, sabe? Isso já é portfólio. Esse tipo de detalhe, assim. Pô, eu coloquei no meu ali até que eu fiz a diagramação de álbum e tal. Eu sempre. No caso da Marisol, a gente até colocou as lives por causa disso, né? Porque o que rolou na pandemia foram as lives, e querendo ou não, não deixa de ser material para portfólio, né? Conteúdo para portfólio. E foi massa também essa coisa de pequenos toques artísticos. Quando eu fiz o meu para editar, eu fiz ele meio até diagramei e tal, mas meio careta, assim. Aí, pô, Uhum. né, uma coisinha ali, esse toque, e aí dá uma bem, fica bem bonito e simples. Você nem precisa ficar fazendo mil coisas, bem sutil, mas Uhum. isso é bem legal. É massa, né, cara? Tiago, sabe que uma vez de uma pessoa que avaliava muito os projetos assim de editais, que assim, que eles estão vendo muitas coisas, tipo uma coisa que chama um pouquinho de atenção, que sai um pouquinho fora da curva, já brilha os olhos, sabe? Porque só de você ver uma coisa esteticamente bem apresentado, já dá uns pontos a mais, sabe? Porque eles estão lendo ali 200, 300 projetos, e se você consegue chamar essa atenção nesse sentido, já é uns pontos à frente para você, sabe? Então são umas dicas legais mesmo. Boto fé, boto fé. Uhum. E aí vem um pouco disso, assim, de. Na verdade, a gente fala que a questão da. Fica parecendo que é um lance só de imagem, né? Mas também é um lance de acessibilidade, assim, e organização. A gente sabe que as coisas não são feitas só para ser bonita, mas também para ser usuais. E a diagramação vem muito disso, ela vem muito da facilitação da leitura, em primeiro lugar, antes que tudo, assim, né? E aí, nesse sentido, inclusive para já unir com a parte da beleza, tem uma coisa que eu não falei, mas que é uma clássica, menos é mais. Essa regra vale muito, assim, sabe? Essa coisa de... Eu, por exemplo, galera, eu mesmo, assim, na hora de diagramar, eu faço isso. Eu primeiro, igualzinho eu mostrei para vocês, eu coloco só o texto, os títulos,
né? Claro, já pensando no escopo do material e tal, dou uma olhada no conteúdo. Toda a diagramação começa com você lendo o conteúdo, que envolve ritmo de texto. Você vai ter que perceber uma parte que é em tópico, outra que é texto corrido. Isso faz toda a diferença, como eu já falei várias vezes. Mas eu coloco primeiro tudo preto e branco. E sem nenhuma forma, sem nenhuma linha, sem nada. E depois eu vou vendo, pô, sobrou mais espação vazio aqui, eu vou meter um círculo vazado de fora a fora. E vocês veem que não, tipo assim, como eu comentei, menos é mais, não precisa dessa iconização tão objetiva que nem, vou fazer uma zoeira aqui, no caso meio do Xande. Imagina, Xan, a gente vai fazer um portfólio de músico, de musicista, aí você coloca o teu texto e do lado do teu título uma clave de sol saindo daquela partitura meio, eu até falei partitura já, né? Aquela partitura meio escorrida, assim, sabe? Indo pro infinito, aí com gradiente. Isso aí não é muito usual, sabe? A galera fazia muito isso nos anos 90, no começo dos anos 2000, porque era uma grande novidade tu conseguir inserir isso em documento. Era uma onda, né? Nossa, uau, eu consigo colocar desenhos, elementos, consigo colocar gradiente. Mas isso é meio assustador, na verdade. Atrapalha. Às vezes você pode colocar ali uma colcheia. Tá ótimo, já dá uma graça. Você pode brincar ali naquele flat icon ali, aquele site que eu mostrei, tem as figuras musicais, né, como ícone. No caso do Thiago, tu pode colocar um diafragma de lente. Você pode colocar aquilo como tópico, né? Tipo assim, eu tenho 3 tópicos. Aquelas bolinhas do Word. Pode virar um íconezinho, uma colcheia, aí um textinho, né? Um diafragma, um textinho. Só que tem que cuidar para não exagerar, deixar no tamanho pequeno, manter a limpeza da forma, assim, de 2 a 3 elementos por página. Então, tipo, título, texto e mais uma coisinha. Numeração às vezes é massa, mas se o documento é pequeno, o PDF já tem uma numeração, não precisa e tal. Bem massa. É bem isso aí mesmo. Uhum. E aquele A não esquema ser... bem, né? Pode falar, por favor, amigo. Não, a não ser, claro, você está fazendo um portfólio de designer. E aí você Daí. quer mostrar que você manja no seu próprio portfólio, né? Mas daí é uma Sim, exceção da exceção. sim, é verdade. É igual tu, se for fazer um jingle pro carro, caminhão de gás, tu vai fazer um Brans ópera número 19 aí. Sei lá, né? Depende do que eles querem, mas sim. Sim, eu tô brincando. Mas a ideia é essa. E, bom, eu vou tentar passar o máximo que eu puder pra vocês de conteúdo dessas ferramentinhas que salvam mesmo, assim, coisa que às vezes economiza um trajeto danado. E eu sempre trabalho com elemento básico, galera. Mesmo assim, se for uma coisa muito complexa, é linha, forma geométrica, pensar um pouco de profundidade, ponto. Tem coisa. Eu fiz agora um. Já fugindo um pouco do assunto do portfólio, mas eu fiz até um outdoor agora esses dias que a galera me pediu. E, meu, todos os elementos que eu fiz de apoio eram círculos tracejados, assim, sabe? Uma coisa bem básica. Porque outdoor também, a leitura é rápida, o pessoal passa de carro, tipo, não tem muito que eu ficar colocando formas, desenhos mirabolantes. E funciona, porque também tem a ver com o recorte, né? De público e tal. E é claro, se você for um ilustrador, né? Um portfólio cultural de um ilustrador, se a gente tivesse um exemplo aqui, aí o cara pode te chavar, pode colocar muita coisa linda, né? Vai ter desenho e tal, mas a gente está falando de tentar maximizar a ferramenta e fazer de um jeito mais direto e garantido, que eu acho que é o principal dentro de uma perspectiva de edital público e tal. Massa, vamos fazer o print então, o derradeiro? Na real, o derradeiro é na próxima segunda, mas Kaká, como que é aqui, por favor, no Mac o print? É o Command Shift 3. Command Shift 3, beleza. Vamos lá, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e...